E então, rapaziada, CPC, estamos aqui com o ano em 90 minutos, coisa que só o CPC, curso professor Clemilson, faz para você. E vejamos, nós temos 30 minutos para pincelar justamente e relembrar o que foi o ano nas escolas literárias. Então vem comigo, porque nós vamos viajar agora pela literatura brasileira. Vejamos. E olha só, gente, vamos falar sobre as escolas literárias. E para falar sobre as escolas literárias, você já sabe, as escolas literárias, elas são divididas em eras. Aqui no Brasil, você tem a era colonial, você tem a era nacional e você tem a era moderna. Era colonial, né, você tem aquele período do século XVI até o XVIII. Toda a era nacional é a produção, né, do século XIX, e a era moderna que vai justamente de 22 até os dias atuais, compreendendo a nossa literatura contemporânea. E agora vamos viajar pelas escolas literárias. E vejamos, nós temos aqui, olha só, nós temos o quinhentismo. E vejamos, gente, quinhentismo ou literatura de informação ou viagem. Muitos críticos não consideram a literatura quinhentista como uma literatura de fato. E por quê? Porque você já sabe, não existe poesia e não existe prosa, que são os alicerces básicos da nossa literatura. Então você não vai encontrar isso. Você vai encontrar ali, ó, relatos, documentos e crônicas dos viajantes europeus que apontaram no Brasil na época do seu descobrimento. É a impressão desses colonizadores, desses aventureiros, desses bandeirantes sobre a terra recém-descoberta, a nossa. E para salientar isso, você tem essa cronologia. É muito importante que você se mantenha ali, ó, atento à cronologia e ao contexto histórico, porque muitas vezes que o aluno presta atenção ao contexto histórico, ele já saca logo qual é a da escola literária. Então vejamos, 1500, descobrimento do Brasil, 1601, início, final do quinhentismo, início da era barroca. E nós temos aí a antológica carta do Pero Vaz de Caminha, né? A carta que ele vai escrever ao rei Dom Manuel, contando, né, ali o que é essa terra, a ilha de Veracruz, que foi descoberta agora pelos portugueses. E você já sabe que essa carta ela tem 3 pontos muito interessantes. Primeiro, a descrição do local. Não tinha uma selfie para ser colocada, então ele vai descrever com minúcias, né, os processos, os relatos geográficos dessa terra, né, fazendo com que lá em Portugal o rei Dom Manuel fique ali, né, imaginando como é essa terra de selvagens. E aí você tem o que? Pela primeira vez ele vai falar da natureza, e depois ele vai falar quem habita essa natureza, que são o que? Os índios, né? O povo indígena, tá bom? E no terceiro, aquilo que mais interessa a Portugal. O que mais interessa a Portugal? Você, aluno CPC, sabe, é justamente isso, né? Os louros, então as riquezas que essa terra pode proporcionar. Tá certo? Então são esses 3 pontos e você não pode esquecer. E aí você tem também a chamada literatura de catequese. É quando os padres jesuítas vão apontar no Brasil ali por volta de 1547 a 1549. Destaque para o padre José de Anchieta, com, né, o seu ensinamento voltado para o teatro e para a música medieval. Tá? Você tem ainda a antropofagia do Hans Staden. Nunca esquecer, o que é a antropofagia? É um ritual religioso que consiste em comer carne humana para enaltecer o espírito. Algumas tribos indígenas, como os aimorés e os tupinambás, acreditavam que se você devorasse a carne, na verdade, de uma pessoa brava e indômita, seu espírito também iria se fortalecer, tá? E não esqueça nunca que essa antropofagia do Hans Staden, ela está presente lá no romantismo com o Gonçalves Dias em Ucapirama e o José de Alencar com o Guarani. Também ela volta lá no modernismo com os manifestos da antropofagia do casal Tacival, né?
Oswald de Andrade e Tarsila do Amaral, e também na revista Antropofágica e mais tarde ainda no Tropicalismo, tá? E olha, para fechar aqui a literatura quentista, o Brasil foi descoberto numa era das navegações ultramarítimas, em uma era também de renascimento na Europa, principalmente ali na Itália e Florença, onde se descobria nomes como Michelangelo, Galileu Galilei, Leonardo da Vinci, na Inglaterra, Shakespeare, e em Portugal, o grande Camões. Vamos passar, porque o tempo urge. E olha, nós vamos para o Barroco, a roda da fortuna. Então você tem o Barroco, que vai de 1601 a 1768. E veja bem, 1601, prosopopeia do Bento Teixeira, 1768, início do arcadismo. Nós estamos, pessoal, diante de uma das escolas mais contraditórias, se não a mais contraditória. O Barroco é a arte do feio, se contrapondo ao Renascimento. O Barroco é a arte do contraste. Por que o homem do Barroco é um ser pessimista, como diz aqui no slide, e um ser irracional? Olha aí o contexto histórico, a importância, galera, do contexto histórico. Você tem a reforma e você tem a contra-reforma. De um lado as questões materiais e de outro lado, né, as questões espirituais. O protestantismo duelando também com, né, o catolicismo, a igreja católica, deixando o homem um ser o quê? Com um espírito dual, em se contradizer, em dizer uma coisa e fazer outra totalmente diferente. O Barroco é uma escola religiosa, né? Também é uma das mais religiosas. Você tem um simbolismo que tem um processo espiritual religioso, mas não tão ferrenho assim quanto o Barroco. Uma outra característica do Barroco é a fugacidade. A vida é fugaz. Pela vida ser fugaz, o homem pratica de uma forma dilacerada o carpe diem horaciano. Aproveitar o dia sem pensar nas consequências. Você vai encontrar o carpe diem mais tarde, mas de uma forma mais racional. Destaque aqui para a Bahia, porque a Bahia vai produzir a segunda maior riqueza no século XVII, que é a ascensão da cana-de-açúcar. E por falar na Bahia, você tem um dos maiores nomes, né, da literatura barroca no Brasil, Gregório de Matos. Eu digo maior porque você tem ainda o Manuel Botelho de Oliveira com Música do Parnaso, mas o Gregório de Matos é o Gregório de Matos, o Boca do Inferno, o Pasquim da sua colônia, aquele, na verdade, que falava de tudo e de todos, e sempre com grande reverência, com grande deboche e com grande análise crítica e política. Criticou grandes instituições como a Igreja Católica, a Coroa Portuguesa e a própria cidade da Bahia, como está no seu antológico poema Triste Bahia, que mais tarde foi musicado pelo Caetano Veloso. A poesia do Gregório é dividida em poesia sacra, o homem pecando e buscando perdão, a poesia lírica, transformando a mulher em um ser angelical e ao mesmo tempo demoníaco, e você tem as famosas sátiras do Dr. Gregório, que vai justamente colocá-lo como o que? O Pasquim ou a lira maldizente. É o Boca do Inferno em questão. Então você já sabe que Barroco é contradição. Barroco usa figuras de linguagens como a metáfora, a metonímia, o paradoxo, o oxímoro, a antítese, a hipérbole e o hipérbato. Vamos passar. E vamos para onde? Vamos para a última escola, né, ali da era colonial, o arcadismo, que pode ser chamado também de quê? De neoclassicismo, o arcadismo. Então a primeira coisa que o aluno tem que entender, o nosso aluno CPC, é que o arcadismo é campo. O arcadismo é vida bucólica, não é? É bucolismo, é vida pastoril. Além do horizonte existe um lugar bonito e tranquilo pra gente se amar, como diria o rei Roberto Carlos, tá bom? Então, bucolismo e pastoralismo, porque o arcadismo faz menção à Arcádia. O arcadismo se contrapõe ao barroco porque o arcadismo é pagão. Sim, não tem característica da religiosidade na poesia. Eles conservam ainda o soneto, conservam, mas não tem essa característica.
tá certo? Então vejamos essa, né, essa coisa aqui do que nós chamamos de arcadismo. O contexto histórico do arcadismo é justamente o que? O contexto histórico do arcadismo é a Inconfidência Mineira aqui no Brasil e o Iluminismo lá na Europa. Vamos para a Inconfidência Mineira. Por que é importante a Inconfidência Mineira? Porque você já sabe, a Inconfidência Mineira, gente, ela vai justamente, né, trazer os poetas árcades que eram inconfidentes, como Cláudio Manuel da Costa. Cláudio Manuel da Costa vai abrir o arcadismo com o quê? Com Vila Rica, em 1768, o nosso Glaucerte Saturnio, porque eles usavam pseudônimos de pastores, tá bom? Glaucerte Saturnio. E você tem ainda o quê? Você tem ainda um outro grande nome, que é o Tomás Antônio Gonzaga, que também era inconfidente juntamente com Cláudio Manuel. O Tomás Antônio Gonzaga é o grande destaque da literatura árcade. É dele o maior livro de poemas daquela época, As Liras de Marília de Disseu, que por sua vez está dividido ali em duas partes. A parte em que ele evoca o bucolismo, evoca ali o pastoralismo, fala da sua musa, porque todos têm uma musa, né? A sua bela Marília, convida a Marília para ir para o campo, e a segunda parte é justamente aquela parte em que ele está separado da bela Marília, e aí ele está melancólico, ele está tedioso, né? Ele até clama a morte. Então você tem características pré-românticas em Tomás Antônio Gonzaga. A volta também do poema épico. O próprio Cláudio Manuel da Costa fez um poema épico, Vila Rica, atual Ouro Preto. Aí você tem o Basílio da Gama com Uruguai, que fala sobre o Tratado de Madrid. E você tem ainda o quê? Você tem justamente a figura, não esqueça isso, a figura do Santa Rita Durão com Caramuru, tá? As sátiras à burguesia com o famoso Cartas Chilenas. Então é isso. Arcadismo, literatura pagã, fuga da cidade para o campo, bucolismo e pastoralismo. Agora vamos para... É isso aí, gente. Vamos para a era nacional. Nós já estamos ali no século XIX. E ali no século XIX, você tem a despedida do arcadismo, 1768, para a entrada do romantismo, escola burguesa, que vai se iniciar a partir do ano de 1836. 1836, você tem ali a publicação de Suspiros Poéticos e Saudades. De quem? Do Dr. Gonçalves de Magalhães. Suspiros Poéticos e Saudades. O romantismo é uma escola da burguesia, vem juntamente com a Revolução Industrial e a Revolução Francesa, é a escola mais prolixa do século XIX, alguns dizem que seria a escola mais importante. Ela tem ali uma grande idealização da natureza, do amor, né, do herói, da morte, né, da mulher, certo? O homem usa a grande subjetividade em questão. Há, por exemplo, o mal do século, que é a tuberculose e a vida boêmia. Você tem ainda, não é, a característica do byronismo, né, que seriam que o spleen, o tédio e a melancolia. Lembrar que o escritor romântico, ele se atém à individualidade, tá? É um ser individual. Ele só pensa nos seus sentimentos, que são o que? Exacerbados, são fortes. Aqui o romantismo brasileiro, ele é dividido em duas partes, a poesia e a prosa. É lógico que você tem um destaque para a prosa, que começa em 1844 com o romance A Moreninha, do Joaquim Manuel de Macedo. O destaque da prosa são justamente o escritor José de Alencar, com as obras Senhora, obra-prima urbana, Iracema, obra-prima indianista, porque você tem aí a conquista, a idealização dos heróis indígenas dotados de superpoderes, e a obra dele mais popular, indianista, lançada em 1857, seria o Guarani.
E aí então você tem as três fases poéticas. A primeira fase poética é a nacional ou ufanista, da qual nós temos o Gonçalves Dias com a bela canção do exílio. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. A segunda fase vem com a fase do mal do século, ou ultra-romantismo, a exacerbação dos sentimentos e da alma, e você tem a Lira dos 20 anos do Álvares de Azevedo com sua literatura gótica, com sua literatura de terror. Também vale lembrar ali da coletânea de contos Noite na Taverna. Por fim, uma fase de transição, isso, a fase social, a fase abolicionista, não é? É a fase do Castro Alves, que na poesia romântica com espumas flutuantes erotiza uma mulher que antes para os poetas românticos era uma mulher idealizada ou inconcebível, né, ou intocável. Lá vem o Castro Alves em espumas flutuantes erotizar, sensualizar essa mulher. A poesia do Castro Alves social é uma poesia abolicionista. Vamos lembrar do livro Os Escravos, do poeta baiano Castro Alves, na qual, dentro desse livro, é extraído um grande poema épico, O Navio Negreiros, né? Que ali é dramatizado pelo nosso grande poeta, e que mais tarde, lindamente, Caetano Veloso e Maria Bethânia iriam gravar no álbum Livro do Caetano Veloso, tá? Então o que é que você tem no romantismo? Sentimentalismo, subjetividade, emotividade, mal do século, escapismo, né? São os nefelibatas, aqueles homens que vivem ali nas nuvens, sonhando acordado. Vamos lá! Olha aí, olha aí, olha aí. Realismo, naturalismo. Nós estamos justamente na França. Você tem uma grande revolução, que é a revolução da segunda fase, a revolução industrial. Você tem também o quê? O surgimento de uma nova classe, que é a classe operariada, que trabalha em prol de uma tecnologia e da ciência e não usufrui desses privilégios tecnológicos e cientificistas. Tanto é que vai haver alguns conflitos, entre eles a Comuna de Paris, ali em 1871. O realismo ou naturalismo, quer dizer, 10 anos depois vai surgir o naturalismo, ele vai se iniciar na França com o romance Madame Bovary, do Gustave Flaubert, isso em 57. Para 10 anos depois, em 1867, Émile Zola apresentar o seu Thérèse Raquin. Qual é a diferença, né, entre o realismo e o naturalismo? O realismo faz uma crítica à sociedade burguesa, analisando ali as incertezas, as angústias, traçando um perfil mais psicológico do homem, ao passo que o naturalismo se vale da ciência, se vale do materialismo para definir, né, de um modo mais biológico os seus personagens e as condutas, né, desses personagens dentro das obras. Aqui no Brasil, você tem a abolição dos escravos em 1888 e você tem em 1889 a proclamação da República. Olha, é uma oposição ao romantismo. Realismo, romantismo. Romantismo, idealização, realismo voltado para a realidade. Queda do poder católico, nós vamos ver obras anticlericais, como O Crime do Padre Amaro, do Essa de Queiroz. Eles são objetivos, os românticos eram subjetivos, e o compromisso é com a realidade, e o compromisso é desmascarar as deficiências dessa burguesia. Para isso, você tem um suporte intelectual da geração materialista. Positivismo com Comte, determinismo que o homem o homem é produto do meio, é a conduta do meio, né? O homem é produto do meio, ele age pelas circunstâncias. E você tem o darwinismo, né? Que é o evolucionismo. O mais forte sobrevive ao mais fraco. Quer ver uma obra? O Cortiço, do Aloísio Azevedo, é a obra mestra aqui no Brasil do naturalismo, tá bom? E você tem uma obra ali, ó, que ela fica oscilando entre o naturalismo e o impressionismo, que é a obra O Ateneu, do escritor Raul Pompeia, a única obra do Raul Pompeia, certo? Que é Crônica de Saudade, onde, né, na primeira pessoa, o Sérgio, já um homem de 30 anos, resolve narrar as suas memórias enquanto aluno do prestigiado colégio, né, Ateneu.
tá certo? Então você tem aí essa obra. Marco inicial, você tem Memórias Póstumas de Brás Cubas, do Machado de Assis, isso em 81, e no mesmo ano, para adentrar o naturalismo, representar essa corrente, você tem O Mulato, do Aloysio Azevedo. O Memórias Póstumas do Machado de Assis foi um grande marco. Machado de Assis, grande escritor, né, é uma unanimidade dentro da nossa literatura brasileira, grande escritor. O Machado de Assis, ele vai inovar, certo? Então ele vai inovar com o quê? Ele vai inovar com uma linguagem, né? Uma linguagem onde ele fala com o leitor, metalinguagem, onde tem a digressão, ele paralisa, ele volta novamente para o foco narrativo principal, traça processos psicológicos, tem uma ironia fina, um humor inglês, certo? Os microcapítulos, processos intertextuais. Então, tem todas essas características. E, claro, a ruptura linear. É o único autor da literatura ocidental que vai romper com a linearidade. Aquela história do romance começo, meio e fim. Memórias Póstumas acontece no final. O início é o final, com a morte do protagonista. Então, grande inovação. E segue o fluxo com o parnasianismo, certo? Parnasianismo é uma escola poética. É uma escola que só teve na França e aqui no Brasil, certo? É uma volta à linguagem erudita, uma poesia mais hermética, classuda, não é? Então você tem o quê? O desapego à realidade social, porque eles não se importam com isso. O que importa é a arte pela arte, a busca da perfeição através dos sonetos e através da linguagem, tá bom? Você tem a tríade de poetas parnasianos aqui no Brasil, que são os três. Eu ia dizer Raul Pompeia, Raimundo Corrêa, você tem Olavo Bilac e você tem Alberto de Oliveira. Eles eram considerados os príncipes da poesia parnasiana, a trindade parnasiana em questão. Esse parnasianismo ele vai começar em 1882 com fanfarras do Teófilo Dias e vai se estender, gente, olha só, até o ano de 1922 com a famosa Semana de Arte Moderna. Só vai haver parnasianismo na França e aqui no Brasil. Lembrar, linguagem voltada para o clássico, para a erudição. E ali, ó, gente, né, íntere com o parnasianismo, vai surgir justamente uma outra escola poética. Só poesias. É o decadentismo, ou simbolismo, ou escola, na verdade, ou corrente espiritual, litúrgica, religiosa, onde eles se voltam para dentro do eu, fazendo uma viagem aí, uma egotrip, né, ali questionando o cosmo, questionando a metafísica, a morte, né, a transitoriedade da vida. Então você tem ali a musicalidade também. Na poesia simbolista você encontra o quê? Você encontra aliterações, assonâncias e planos sinestésicos. O nosso início do simbolismo se dá justamente em 1893 com Missal e Broqués, do grande poeta Cruz e Souza, tá? Então fica a dica, duas escolas literárias que surgiram no final do século XIX são escolas poéticas. E vamos para um movimento de transição não menos importante. Não é uma escola literária, é uma fase de transição entre o tradicional e o inovador. Né? Por isso ela é sincrética, tem uma mistura aí desse tradicional e dessa inovação. E vai anunciar, né, justamente o modernismo, é o pré-modernismo. É um movimento que só vai ocorrer no Brasil. Os seus temas estão ligados com a realidade brasileira. Então você tem a ruptura com o passado, porque eles vão se voltar para o presente, com os contextos históricos. Você tem o inconformismo com a realidade brasileira. Tanto é que a obra Os Sertões, que abre o pré-modernismo, vai falar sobre a Guerra de Canudos, o conflito de Canudos que houve no sertão da Bahia, e o Graça Aranha vai falar sobre a forte migração no Espírito Santo, a imigração alemã. E outros autores vão se voltar realmente para uma realidade, né, bem próxima do plano real,
deles, tá? Então, linguagem simples e coloquial misturada com uma linguagem também tradicional. A gente até disse que aquele que mais ousou uma linguagem coloquial foi o grande Lima Barreto. Mas há, contudo, um poeta, o único poeta nessa fase aí, né, de transição, que é o poeta Augusto dos Anjos, com o livro Eu, Hoje, Eu e Outros Poemas. Então você tem também um grande momento aqui, que é a obra Triste Fim de Policarpo Quaresma, do maior poeta dessa fase transitória, né? O Lima Barreto, o maior escritor dessa fase transitória. Lima Barreto com o quê? Lima Barreto com Triste Fim de Policarpo Quaresma, que vai falar justamente sobre a revolta da Armada em pleno governo do Floriano Peixoto, trazendo aquele personagem quixotesco, nacionalista, que no final da obra se decepciona com a realidade brasileira. Esse é o pré-modernismo. E aí você tem as vanguardas europeias. Nós sabemos que essas vanguardas são responsáveis ali, né, pela primeira fase do modernismo. Você tem o expressionismo, olha aí a figura do Edward Munch com o grito, tá? Subjetivismo, irracionalidade, pessimismo, características trágicas. Então, Eduardo Munch com o grito. E aí você tem justamente, né, colocar ali para fora o que você tem por dentro, que são as angústias, os processos existenciais. Há também o cubismo, que vai privilegiar as formas geométricas, né? A poesia, né, que mais tarde ela se torna até uma influência do concretismo. Então você tem a figura do Pablo Picasso. E aí você tem o futurismo, né, uma apologia à velocidade e às máquinas do Marinetti. Há também ainda, olha aí, o movimento mais debochado, icônico, o dadaísmo do Tristan Tzara, humor e paródia. E aí nós temos o surrealismo, as viagens, né? O processo onírico, transcendental, psicológico do surrealismo de Salvador Dalí. Aí vamos para as fases, né? A fase da Semana de Arte Moderna, que você tem justamente São Paulo e o processo do capitalismo, a geração heróica ou demolidora, que traz, né? Olha aí as figuras, gente, né? Você tem ali o Macunaíma e a Paulicéia Desvairada, do grande Mário de Andrade. Você tem ainda os movimentos pau-brasil, o manifesto antropofágico, né? Ali a antropofagia, que vai influenciar de certo modo ali mais tarde a década de 60. Aí você tem a figura do Oswald de Andrade. E veja só aqui, Manuel Bandeira, tá certo? Vamos embora para Passárgada. E vamos embora para a segunda fase modernista, com o processo social, poesia e prosa, né, social engajada. A prosa, romance de 30, né, prosa de 30, regionalismo, sertão, seca, não podemos esquecer isso, certo? Voltados para a realidade brasileira, né? Então, olha só, né, você tem a figura, por exemplo, aqui na poesia da Cecília Meirelles, uma poetisa neossimbolista, né? Vamos lá. Você tem Vinícius de Moraes e você tem ainda o grande, olha aí, Graciliano Ramos com Vidas Secas, né? A grande obra da segunda fase. E o grande autor, né, Graciliano Ramos. Bom, e a terceira fase é uma renovação, né? A terceira fase é uma renovação, processos metalinguísticos, fluxo da consciência, universalismo, regionalismo até universal e psicológico. Quem são esses autores? Aí você tem, por exemplo, né, as figuras da Lígia Fagundes Telles, As Meninas de Ciranda de Pedra. Você tem ainda, né, a figura do João Guimarães Rosa com o Grande Sertão Veredas e os processos neologísticos, né, o neologismo dentro da obra do Guimarães. Você tem ainda, olha só, a Clarice Lispector com a Epifania, a revelação da alma e a grande obra, né, A Hora da Estrela. Então não podemos esquecer que essa terceira fase é marcada por uma renovação linguística, literária, metalinguística, né? A transformação da palavra. E começa em 1945. Olha, vamos fechar essa aula aí em 30 minutos com
Um último exercício. Talvez o aspecto mais evidente da novidade retórica e formal na composição dessa obra seja justamente a metalinguagem ou a autorreflexão da narrativa. Quer dizer, o narrador explica constantemente para o leitor o andamento e o modo pelo qual vai contando suas histórias. Essa autorreflexão tem importante efeito da quebra da ilusão realista, pois lembra sempre o leitor de que ele está lendo um livro e que este, embora narre a respeito da vida da personagem, é apenas um livro, ou seja, um artifício, um artefato inventado. Pode-se dizer também que a reflexão do narrador, além de revelar a poética que preside a composição de sua narrativa, revela também a exigência dessa poética de contar com um novo tipo de leitor, o narrador, como que pretende um leitor participante, ativo ou não passivo. E olha só o que a pergunta pede, viu? Tal comentário aplica-se a que obra? Quem é o autor da literatura brasileira que conversa com os seus leitores? E é ele, não é isso, gente? Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis. Então esse aí foi o nosso 30 minutos do projeto sensacional do CPC, o ano em 90 minutos. Porque aqui no CPC você se garante. Até mais. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós iremos dar o nosso passeio de 30 minutos sobre a história da arte, mas antes de mais nada, eu gostaria muito de destacar uma definição de uma historiadora que eu gosto muito quando ela fala sobre arte, a Sandra Passavento, porque ela faz muito bem a associação entre arte e, claro, a história. Olha só o que ela diz. A arte é uma fonte privilegiada para o historiador interessado em resgatar não as verdades do acontecido, e sim as do simbólico, expressas no imaginário de uma época. Este sentido daquilo que chamamos de mundo verdadeiro das coisas de mentira, para nos referir a uma tradução poética, literária ou pictórica da realidade. A arte é um registro sensível no tempo, que diz como os homens representavam a si próprios e ao mundo. Então você nota que a arte, uma das grandes funções da arte, é mostrar essa representação do homem, como ele se via a si e ao mundo que ele estava inserido. Bem, dentro da cronologia, de uma maneira muito simples, nós vamos passear pelos seguintes momentos. Nós vamos inicialmente começar pelo período da arte rupestre, depois vamos para a Antiguidade Oriental Clássica, e aí a gente pega a Grécia, Roma e o Egito anteriormente, claro. Vamos para o Ocidente Medievo, pegar o Bizantino, o Gótico, o Românico. Depois avançaremos pela época moderna. Aí você vai ter o Renascimento, o Maneirismo, o Barroco, o Neoclássico. Chegamos no momento mais contemporâneo, aí pegamos do Romantismo, Realismo, Impressionismo e Arte Nouveau, passando pela Modernidade e Pós-Modernidade. Ora, quando nós estamos falando de arte rupestre, nós estamos falando de uma época em que o homem está começando, de certa maneira, a se descobrir como humano. A busca por tentar representar a natureza, que é o grande ponto, é fundamental. Era um homem que ainda tinha, de certa forma, traços muito pouco cognitivos desenvolvidos. Vivia no nomadismo, caçando, pescando. Então, por isso mesmo, a arte desta época vai ser muito simples. Ora, chegando no Neolítico, nós percebemos que tudo muda. O homem começa a ter, de certa forma, mais habilidades motoras, ele se sedimenta na natureza, ele começa a dominar a natureza, e por isso mesmo, essas habilidades vão fazer não só com que os seus traços melhorem, mas que também ele se insira como personagem, uma coisa que raramente você viu no período anterior. Observemos só as imagens a seguir.
Quando a gente vai para o Egito, a gente vai para uma arte marcada essencialmente pela questão da religiosidade. É a religiosidade de um lado e a questão da sobrevivência do outro, né? Por isso que o calendário egípcio começava com as cheias do Nilo. Então, o cotidiano de uma sociedade agrícola, mas que de certa forma tinha muito essa questão da religiosidade, a crença após a morte e tantos outros aspectos, foram traços marcantes realmente dentro da arte do Egito. Você vai perceber a lei da frontalidade, que trabalhava a imagem no seu melhor ângulo de vista. Então nota, por exemplo, que o rosto é visto sempre de perfil, o tronco de frente, os pés e braços de perfil, que essa é uma tendência da lei da frontalidade, que é marcante na pintura egípcia, como a gente vai ver agora a seguir. Quando vamos para as esculturas, curiosamente nós percebemos que há uma forma de retratar o humano de uma maneira muito, mas muito realista mesmo. E isso é interessante. Você percebe que há uma maior proporcionalidade, um maior realismo nos traços, embora essas imagens elas sejam trabalhadas com um certo imobilismo. Nós não temos ainda aqui o conceito de movimento dentro das esculturas. Percebemos, por exemplo, que as figuras masculinas são retratadas mais escuras e as figuras femininas elas são trabalhadas de maneira um pouco mais claras. Fora, por exemplo, o escriba que trabalhava sentado no chão, as crianças e as pessoas mais simples também estavam ali. A classe média geralmente estava em pé ou caminhando. E aí você tem a elite, digamos assim, do Egito, juntamente com a família do faraó, o faraó, geralmente sentados, naquela posição bem ereta, como a gente percebe nessas esculturas que vamos mostrar para vocês agora. Já a arte grega foi uma arte marcada por uma espécie de antropocentrismo. Nós vamos perceber muito essa questão do homem como sendo o centro de tudo. E uma coisa interessante, os gregos, eles vão ser, de certa forma, um aspecto de vanguarda. Você vai ter a criação da mitologia, onde os grandes arquétipos vão estar aqui presentes. Você vai ter o desenvolvimento do teatro, a filosofia, as artes plásticas, a organização social e política, que se você for parar e observar com muita calma, muito, mas muito mesmo, do que você tem hoje na sociedade ocidental, ela veio lá da Grécia, tá certo? Quando a gente fala de arte grega, nós falamos de 3 períodos bem distintos. Nós falamos, por exemplo, do período arcaico, que é quando a arte grega ela busca se encontrar. Nós estamos falando do período clássico, que é onde ela realmente se encontra, e você tem o seu momento realmente onde ela tem uma definição. E o helenístico, que na verdade é o apogeu de toda essa cultura. Neste primeiro momento, no período arcaico, você vai ter muita pintura de vasos, de quiles, que são taças, enfim, de objetos utilitários que trabalhavam cenas da mitologia, cenas da literatura, cenas do cotidiano, tá? E quando nós vamos para as esculturas, nós percebemos que os gregos, interessante é isso aqui, eles aprenderam a fazer escultura exatamente com quem? Com os egípcios. Os egípcios conheciam muito bem a questão do corpo humano, e os gregos aprenderam o corpo com os egípcios e trabalharam o movimento pela observação. Por isso que neste primeiro momento, na escultura no período arcaico, você vai perceber, numa comparação bem direta, como as esculturas egípcias e gregas, elas na verdade estão bem próximas. Veja só, já no período clássico, o que notamos
é que os gregos eles começam a perceber a ideia dos movimentos, mas mais ainda do que a questão dos movimentos, eles começam a perceber a questão da proporcionalidade. Você nota, por exemplo, nessa escultura do Doríforo, a proporcionalidade do corpo humano, onde você tem uma altura de 7 cabeças, as articulações, né, a naturalidade da postura. Então isso é o que vai marcar exatamente o período clássico. É onde temos as culturas gregas mais conhecidas. E, por fim, no período helenístico, perceberemos que não apenas a questão dos movimentos, essa naturalidade, mas também, claro, em especial, vamos perceber a questão da expressividade facial, dor, sofrimento, angústia. É daqui que as melhores peças virão. Principalmente duas chamam bastante atenção. A Vênus de Milo, por exemplo, que é uma peça muito conhecida, como também a morte de Laocoonte. Você nota a dramaticidade de Laocoonte, é marcante entre ele e os filhos dele. Ora, quando a gente vai para Roma, o que é que nós percebemos? Nós percebemos uma arte que foi totalmente estruturada em cima da arte grega. Os romanos dominaram militarmente os gregos, e os gregos culturalmente os romanos. E aí você percebe que todas aquelas noções dos gregos, elas vieram para os romanos. Mas os romanos também tiveram influência de um outro povo, os etruscos, que eram muito práticos, principalmente no que diz respeito à arquitetura, introduzindo o conceito, por exemplo, de arcos, introduzindo o conceito de abóbodas. Até hoje nós temos estruturas bem curiosas e que têm a influência romana. E uma outra característica bem curiosa é que eles trabalhavam muito a questão do senso de realidade, que era fortíssimo neles. Como a gente percebe, por exemplo, nessas esculturas a seguir. E principalmente notando a influência, claro, das esculturas gregas. Quando nós vamos para a arte medieval, a gente tem que levar em consideração que nós temos um período marcado principalmente por uma questão de um teocentrismo. Então, no período anterior, que era antropocêntrico, o homem era belo, agora não mais o é. Percebemos, por exemplo, uma despreocupação da proporcionalidade, da ideia do equilíbrio, da beleza estética. E o que nós vamos ter é uma pintura que, de certa maneira, vai ser utilizada principalmente nas igrejas, como forma, por conta do tema religioso, como forma de ensinar as pessoas, de doutrinar e de catequizá-las. O período gótico, na verdade, foi um período que, de certa forma, de transição entre a Idade Média e o Renascimento. E assim, nós vamos perceber, por exemplo, que começará a arte a buscar um traço mais próximo da realidade. Aquelas noções que ficaram bem esquecidas da Idade Média, que equilíbrio, proporcionalidade, elas começam a aparecer aqui. Então você vai perceber que na pintura nós teremos realmente uma arte mais voltada para a reprodução da realidade. Na arquitetura, teremos a introdução de colunas. E essas colunas, elas darão a sustentação da construção, não precisando de paredes grossas, o que promoverá a abertura de grandes vitrais. E dentro desses vitrais, que não só tem uma clara intenção de promover a entrada da luz e também serem decorativos, nós teremos uma outra coisa muito curiosa, as famosas rosáceas, que são esses vitrais redondos, onde, de certa forma, como se fosse uma rosa vista de cima, e eles têm uma função também estética. As catedrais góticas, elas realmente têm um aspecto mais pontiagudo, elas são muito mais altas, muito mais bem estruturadas e bem mais interessantes e bonitas esteticamente do que as românicas. Já quando a gente fala de Renascimento, por exemplo, a gente fala da retomada da cultura clássica, da cultura greco-romana.
nós estaremos vivenciando um momento do renascimento não só artístico, mas também do renascimento comercial e urbano. Aquelas ideias de mímese, de imitação da realidade, proporcionalidade, equilíbrio, antropocêntrico, belo estético, elas voltam para cá. E o mais interessante, você tem um homem de uma visão científica muito forte. Peguemos, por exemplo, Leonardo da Vinci, não só a questão das invenções de Da Vinci, mas o estudo do humano, da anatomia. Então, o homem, a razão, acaba por se tornar centro realmente de todo esse período, que é um dos períodos mais belos que a gente vai vivenciar. Observa só, por exemplo, essas realizações, não só de Da Vinci, como Michelangelo na Capela Sistina, mas também de tantos outros nomes que marcaram a arte renascentista. Já quando falamos do Barroco, nós estamos falando de uma arte marcada pelo período da Contra-Reforma. Aí você vai ter, de certa maneira, toda uma visão teocêntrica que aparece mais uma vez. O homem na sua dramaticidade, o jogo de claro e escuro, temas como a natureza morta, a religiosidade marcante, esse estado de espírito angustiante, vão aparecer realmente com muita intensidade dentro da arte barroca. Nós vamos ter nomes não só como Caravaggio, que vão marcar a arte europeia dentro do barroco, mas também, por exemplo, nós vamos ter Rubens, nós vamos ter Bernini, nós vamos ter, por exemplo, Rembrandt, e aqui no Brasil, claro, perceberemos a presença de Mestre Ataíde e também de Aleijadinho. Já o arcadismo é o contexto exatamente bem oposto ao barroco. Nós vamos vivenciando aqui a Revolução Francesa, nós estamos vivenciando o Iluminismo. Então, na verdade, a época da razão. A retomada estética da cultura clássica vai se fazer presente aqui. Então, aquele drama do homem, aquele medo do homem de certa forma espiritual, ele acaba se afastando desse momento. Vamos perceber aqui a ideia, mais uma vez, da arte como imitação da realidade, os conceitos de equilíbrio, de belo estético, de antropocêntrico. Agora, juntando com o que estava acontecendo à época na França, o viés político vai ser muito forte. Então, muitas cenas políticas ou de conotação política, que é relacionadas à Revolução Francesa, que é relacionadas à época napoleônica, elas acabam, de certa forma, por tomar parte. Então, você tem, de um lado, o momento da retomada da cultura clássica, antropocentrismo, mas também o aspecto político que marcou toda a Europa neste momento. A gente vai para o romantismo, nós já percebemos já que a subjetividade vai ser a grande tônica que a arte vai tomar a partir de então. A natureza, que é até meramente decorativa, ela passa a ter um impacto muito forte como personagem atuante. Falar de romantismo é falar de uma arte que trabalha muito bem, não só a questão da natureza, mas em especial o estado de espírito do artista. Rebelde e, em especial, voltado para grandes causas, como a gente nota na Liberdade do Povo, de Eugène Delacroix, uma obra que retrata a Revolução de 1830. O passado histórico, mitológico e a literatura também vão ser temas que se farão muito intensos dentro da arte romântica. Você terá aqui, por exemplo, a questão do jogo do claro e escuro, o exagero das pinceladas, esta vigorosidade que marca, de certa forma, toda essa emotividade que é bem típica do romantismo. Quando falamos já do realismo e naturalismo, nós estamos entrando em um outro contexto. A segunda metade do século XIX ela é marcada por grandes transformações sociais, políticas, econômicas, científicas. Então nós temos um homem que, de certa maneira, ele tem um olhar muito mais crítico diante de si mesmo. O surgimento da sociologia vai permitir isso. Então, dentro desse contexto, o homem político, o homem que, de certa maneira, vai rejeitar aquele intelectualismo neoclássico, vai rejeitar a emoção romântica e vai aproximar a arte da realidade, trabalhando temas sociais, rejeitando aqueles temas bíblicos, literários e, principalmente, com essa intenção política de mostrar a pobreza, a exploração de classes sociais, a exploração dos trabalhadores, vai ser realmente o norte que vai ter a arte do realismo. Então o realismo vai ser uma arte essencialmente política e social. Quando nós vamos para o impressionismo, a gente percebe que é uma tendência do final do século XIX que vai trabalhar muito com o jogo de luz.
E isso vai proporcionar questionamentos com relação à arte sobre temas que já estavam quase como sacralizados. Por exemplo, até a época do realismo, o homem, na cabeça do homem, havia a ideia do contorno. O impressionismo vai mostrar que isso não existe, que é, na verdade, uma ideia concebida na cabeça do ser. As figuras, por conseguinte, elas vão ter uma imagem que parecem que não vão estar completamente acabadas. As sombras vão ser luminosas e a questão que a impressão que as cores vão nos causar realmente é muito intensa. A sombra não vai ser o preto, mas aquela mesma cor, um pouco mais escurecida. E um outro aspecto que é muito marcante no impressionismo é que ele não veio com características já muito bem definidas. O experimentalismo foi acontecendo e as técnicas vieram então surgindo. E uma das coisas que mais chama a atenção é que não só as cores e tonalidades, elas são obtidas diretamente na tela. Então essa mistura na tela e não na paleta do pintor também será um traço bem típico do impressionismo. Já o pós-impressionismo vai ser uma tendência, na verdade, de grande transição, onde você vai ter, de certa forma, muitos aspectos que vão ser trabalhados mais adiante nas vanguardas, como você pegar, por exemplo, a questão das formas mais geométricas em Cézanne, como também você vai perceber essa ideia de uma tinta pura, né? E a ideia do colorido muito vivo, a bidimensionalidade vai voltar em alguns momentos e até alguns traços de contorno aparecerão. Então, o pós-impressionismo é, na verdade, uma grande transição, é uma tendência onde ela não tem assim uma característica muito marcante. Ao contrário, ela pega uma série de pintores e de tendências ecléticas com experiências riquíssimas e que acabarão por contribuir, sem dúvida nenhuma, para a grande tendência da arte do século XX. Quando vamos tratar de vanguardas artísticas europeias, elas são inúmeras, tá? Nós vamos trabalhar aqui as 5 principais. E elas foram, sem dúvida nenhuma, responsáveis por toda uma cara, uma formatação da arte que não só marcou o século XX, como também o século XXI. Muitos conceitos artísticos que nós temos hoje, sem dúvida nenhuma, vieram das vanguardas. Nós temos o cubismo, que trabalha essa ideia de bidimensionalidade, associado, por exemplo, com formas geométricas. Também o expressionismo, cores fortes, marcantes, vibrantes, que trabalha os sentimentos tanto quanto depressivos, como dor, angústia, sofrimento. O futurismo, que foi nada mais do que aquela grande empolgação que o homem vivenciou, por exemplo, a época de revoluções, como por exemplo o surgimento do automóvel, o avião, a eletricidade. Esse conceito de máquina, de progresso, foi muito forte. Mas talvez o dadaísmo tenha sido uma das vanguardas mais ousadas, porque veio buscar exatamente este alargamento do que seria o conceito de arte. Anárquicos e reverentes, eles realmente buscaram um alargamento sobre o que é a arte e a função da arte. E por fim, dentro dessas vanguardas, não poderíamos deixar de destacar o surrealismo, que foi o André Breton era, de certa forma, médico, fez parte do grupo dadaísta, ele rompe com esse grupo e vai trabalhar muito as teorias de Freud. E um dos grandes pintores do surrealismo é Salvador Dalí. Então, a questão do psíquico, a questão, por exemplo, do eu, da introspecção e da psicanálise vão ser as marcas decisivas do surrealismo. Quando a gente fala de século XX, a gente fala, especialmente no Brasil, a gente fala logo de cara da Semana de Arte Moderna. A semana, ela, de certa maneira, congregou grandes tendências que estavam acontecendo lá fora. Então ela teve, sem dúvida nenhuma, a influência das vanguardas artísticas europeias, como também uma preocupação muito forte, não só com a questão da realidade social, a realidade nacional, mas a busca por uma definição de uma nacionalidade e de uma obra de arte nacional. Então o modernismo, de certa maneira, está alicerçado nesse conceito de modernidade, juntamente com essa busca por uma definição de brasilidade. Como a gente percebe, por exemplo, não só na obra da senhora Anita Malfatti, mas também no curioso do Brecheret. Brecheret que trabalha muito as tendências, em especial, tendências que são marcantes no cubismo, o geometrismo, então,
O de Cavalcante, por exemplo, é o que o Mário de Andrade chamou de o pintor da mulatice brasileira. Retratou a nossa mulatice, a nossa simplicidade, o nosso morro, retratou o samba. Temos também o Vicente do Rego Monteiro, um pintor bem eclético, que principalmente buscou esse geometrismo, que é a influência do cubismo, com um inchaço de formas bem marcante do expressionismo. E também não poderíamos deixar de falar, claro, de Tarsila do Amaral, que, embora ela não tenha participado da Semana de Arte Moderna, até porque ela na época morava em Paris, mas ela foi o principal expoente dessa geração. Uma pintora que conseguiu retratar bem não só as grandes contradições sociais, os anseios, essa ideia de brasilidade, especialmente na questão do Abaporu, como também ela teve um ecletismo muito forte e uma pintura muito social. Após a Semana de Arte Moderna e a agitação que ela provocou nos meios artísticos, aos poucos novos artistas plásticos foram expondo suas obras, que se caracterizavam pela valorização da cultura brasileira. Esses artistas não eram adeptos dos princípios acadêmicos, mas preocupavam-se em dominar os aspectos técnicos da elaboração de uma obra de arte. Faziam parte desse grupo Cândido Portinari, Guiná, Ismael Neri, Cícero Dias e Bruno Jorge. Portinari, por exemplo, ficaria reconhecido com a série intitulada Retirantes, de 1944, contextualizando ali com a magistral obra de Graciliano Ramos, Vidas Secas, que faz parte da segunda fase do modernismo brasileiro, a prosa regionalista, o romance social. E o que aconteceu com a arte em geral no início da segunda metade do século XIX? Muito fácil. As grandes cidades começaram a se recuperar dos danos causados pela Segunda Guerra Mundial. Nos Estados Unidos, o governo também começava a se reerguer da crise de 29, que afetou drasticamente sua economia. A tecnologia foi ganhando força, tornando possível ao ser humano chegar à Lua e dominar outras áreas da ciência. A indústria cresceu de maneira desenfreada, trazendo mais material de consumo para a população, que se deslumbrou com os avanços tecnológicos que o mercado passou a proporcionar. A sociedade de consumo, juntamente com a indústria cultural, promoveu uma exacerbação do gosto pelo popular, manifestando-se no que nós chamamos de kitsch, trabalho artístico de qualidade inferior e o oposto aos valores eruditos sustentados pelas academias de belas artes, mas incontestavelmente foram a fonte de inspiração da pop art, um movimento que teve grande destaque entre o final dos anos 50 e início dos anos 60. A mídia e a publicidade eram os temas favoritos da pop art, que objetivava celebrar a sociedade de consumo, ao mesmo tempo que se comunicava com o público geral por meio de símbolos pertencentes ao imaginário da sociedade de consumo e da cultura de massa. Apesar de baseadas em fundamentos da estética tradicional, as revelações artísticas da pop art são de extrema variedade, distinguindo-se em termos de personalidade e criando uma arte que envolve uma larga gama de expressões na pintura, na escultura, no desenho, no happening e na fotomontagem e na colagem. Andy Warhol foi um grande artista plástico e cineasta norte-americano e um dos maiores representantes da pop art. A dança também pede uma consciência corporal. A dança, ela também vai trazer uma grande expressão entre equilíbrio, espaço, ritmo, cultura. Cada ser humano possui uma esfera pessoal de movimento, denominada cinesfera. Ela determina o limite natural do espaço pessoal, cerca o corpo, estando ele em movimento ou em imobilidade. Uma das grandes artistas é Pina Bausch. É um dos maiores nomes da dança moderna. Sua formação se deu na convivência com diversos tipos de artistas que enriqueceram seu conhecimento multidisciplinar e articulador. Seu olhar sobre o ser humano era espacial. Pina
oficina tinha componentes de pintura, de fotógrafa, de comunicadora, de dança e de mulher. Todos os trabalhos de Balto produziam, fruto de profunda observação e compreensão da subjetividade humana que se forma na vida em comunidade. Já no Brasil, a arte brasileira nos anos 60 e 70, ela traz um contexto histórico muito forte. Em 1964, um golpe militar instalou uma ditadura no Brasil. Em um primeiro momento, o governo negligenciou a força da arte de protesto, como a música, o cinema e as artes plásticas, que foram instrumentos utilizados por artistas e intelectuais para criticar o regime, incentivando a rebeldia e denunciando a falta de liberdade de expressão. A partir de então, o governo institucionalizou a censura prévia e grupos paramilitares da direita surgiram para intimidar e ameaçar os diversos agentes artísticos e culturais. O instrumento definitivo que tentaria calar de vez as vozes dissidentes foi o Ato Institucional número 5, que controlou de modo severo, mas não eliminou, a atuação dos artistas comprometidos com as lutas sociais e políticas. E vejamos que nessa toada surgem grupos como a Jovem Guarda, o Cinema Novo do Glauber Rocha, Deus e o Diabo na Terra. Temos ainda também os festivais da canção, a MPB, e vamos encontrar, claro, o tropicalismo. Lembrar do tropicalismo formado por Caetano, Gil, Os Mutantes, Capinã e Torquato Neto, e a belíssima música interpretada na voz de Elis Regina Arrastão. Contudo, vamos ver também o teatro com José Celso Martinez, o Rei da Vela, de Oswald de Andrade. E por último, e não menos importante, o concretismo e o minimalismo, certo? Que surgiram ali nos Estados Unidos em meados da década de 50. O concretismo que vai ter muita expressão na literatura, com nomes como Augusto de Campos, Décio Pinatari, Haroldo de Campos, mas que também vai trazer influência para artistas plásticos como Lygia Clark e Hélio Oiticica. E você tem ainda o que nós chamamos de minimalismo, que surge nos Estados Unidos em meados dos anos 50, indo de encontro aos conteúdos presentes no expressionismo abstrato. Em vez dos grandes riscos característicos de Pollock, os artistas também, chamada de minimal art, preferiam as formas geométricas elementares, sem adornos ou grandes traços expressivos. O minimalismo exerceu grande influência no campo da pintura e da arquitetura. Na pintura, destacam-se os trabalhos dos artistas norte-americanos Frank Stella e Bernard Newman. E é isso aí. Então, tenham todos uma boa revisão. Fala, meus queridos alunos e alunas do curso Professor Clemilson, tudo bem com vocês? Aqui eu sou o professor de língua portuguesa, professor Tiberio Secontes, para mais uma das nossas empreitadas educacionais, a saber, o ano em 90 minutos. Obviamente eu não vou ter aqui a pretensão de tentar sintetizar tudo que a gente viu ao longo do ano nesses 30 minutos, que me cabem nesses 90, já que vou dividir com os demais professores de linguagens. No entanto, eu vou abranger aqui alguns pontos altos de aspectos de conteúdo que são extremamente recorrentes na prova do Enem e que, portanto, são de maior interesse para vocês. Quaisquer conteúdos que também sejam relevantes e não estejam contemplados nessa nossa revisão de 30 minutos, sê-los-ão nas nossas revisões de antevéspera da prova, na semana já de início lá de janeiro. Tranquilo? Então vamos ao que interessa. Bom, um primeiro conteúdo que é sempre muito importante que nós voltemos a discutir e abordar é o conteúdo de variações linguísticas ou variações dialetais. É importante que nós entendamos que a grande maioria das línguas, sobretudo na atualidade, elas existem em duas modalidades, a saber, a modalidade escrita e a modalidade oral. Muito embora, por exemplo, muitas línguas ao longo da história tenham tido existência somente na oralidade.
como se nós formos levar em consideração de maneira exemplificativa, as muitas línguas nativas dos índios brasileiros, né? Elas eram línguas ágrafas, não existiam na modalidade escrita. Mas a grande maioria das línguas vernáculas, ou seja, utilizadas como línguas maternas nos dias de hoje, são línguas que possuem as duas modalidades, oralidade e escrita. E aí o que acontece? Na medida em que os usuários da língua, eles são pessoas extremamente plurais no que tange a idade, grau de escolaridade, grau de cultura, gênero, e uma gama de outras circunstâncias, é normal que haja modulações nos níveis de registro linguístico utilizado por essas comunidades. E são exatamente essas modulações a que nós damos o nome de variações linguísticas ou variações dialetais. Dentro da gramática normativa, via de regra, as variações dialetais elas serão classificadas de acordo com a razão ou a causa que dá origem a elas. Em princípio, as classificações serão regionais, sociais, estilísticas, temporais ou ainda diamésicas, que nós vamos absorver daqui a pouco e discutir daqui a pouco, que cada uma dessas outras variações sociais, regionais, etc., elas têm outra nomenclatura, né? Por exemplo, as variações regionais, que já estão aí nesse slide, elas podem ser chamadas também de geográficas ou de atópicas. Por quê? Porque elas estão diretamente associadas ao local onde o indivíduo vive, onde ele foi criado, né? Seu local de origem, né? Sua epigênese. Quase sempre essas variações regionais vão estar associadas ao sotaque ou ainda a determinadas predileções lexicais associadas à região onde se é criado. As variações podem também ser sociais ou diastráticas, quando essas variações decorrerem exatamente de aspectos vinculados à profissão, classe social, nível de escolaridade, esporte predileto, tribos urbanas, idade, gênero, sexualidade ou religião. Então a gente percebe aí que as variações serão diastráticas quando elas advierem de aspectos sociais muito plurais, né? Religiosidade, sexualidade, profissão, etc. Idade também, né? Já as variações históricas ou diacrônicas são aquelas que são comumente associadas ou utilizadas na associação que exercem com textos escritos em alguns momentos marcantes da história, né? Nós podemos citar como exemplo os muitos textos documentais, como por exemplo as cartas de Hans Staden, alemão, que esteve aqui no Brasil quando da época do descobrimento e enviou essas cartas para os seus correligionários alemães para descrever um pouco das características que ele notava nos povos das novas terras, na terra de Veracruz, como era então chamado o Brasil. E obviamente, nessas cartas, por exemplo, de Hans Staden, notam-se muitos termos ou palavras que obviamente hoje já caíram em desuso, né? E portanto são consideradas arcaísmos. Muitas vezes as variações históricas, portanto, estarão diretamente associadas a esses empregos linguísticos. Bom, as variações dialetais podem ser ainda estilísticas ou diafásicas, lembrando que as variações estilísticas ou diafásicas podem ocasionalmente receber também o nome de variações situacionais, exatamente pelo fato de elas estarem diretamente associadas a uma necessidade que o falante tem de adequar o seu nível de registro linguístico a depender da situação comunicativa. Como assim, professor? Então, às vezes o indivíduo ele tem um saber linguístico bastante exacerbado, né? No entanto, ele se utiliza de uma linguagem o mais vernácula, o mais simples, o mais compreensível possível, porque o contexto situacional exige aquilo. Então, esse é um tipo de variação estilística ou diafásica, né? Então, o redator ou o falante vai precisar dominar as mais diversas variantes do seu idioma, as variantes de registro, e adequá-las de acordo com os contextos e as situações comunicativas, conforme essas situações comunicativas exigirem. Tranquilo? Bom, para que a gente possa exercitar esse conteúdo e averiguar se nós estamos de fato compreendendo-o com clareza, eu fiz aqui duas questões acerca dele, inéditas, tá? Feitas hoje, quentinhas na hora, para a gente resolver junto. Então vamos começar aqui com a primeira,
Você tem aqui um texto do Mundo Estranho, onde você tem a explicitação de como se deveria dizer a gíria 006 em língua brasileira de sinais, ou seja, em Libras. Essa é uma gíria que, na modalidade verbal, eu particularmente não conhecia, né? Mas dentro do universo dos surdos, o 006 é a pessoa burra, ignorante, incipiente, sem lábia ou ainda a pessoa sem charme. Então você vê como ela tem muitas abrangências de sentido, né? Pode ser tanto a pessoa ignorante, como pode ser a pessoa sem lábia ou a pessoa sem charme. E aí veja só, 006, você vai fazer ali, né? Expressão segurando a risada, boa expressão de deboche, né? Com a mão direita em O e a palavra voltada para o lado oposto. Vai deslizar a mão para a direita mantendo a posição de O e com a mão à altura do ombro vai fazer o sinal de 6, né? Então 006 é uma gíria utilizada para descrever a pessoa sem charme, sem lábia ou ainda a pessoa ignorante, a pessoa incipiente. Vamos ver o que o enunciador quer saber de nós aqui no comando da questão. Veja bem, a língua possui muitas oscilações de registro, as quais adequam o sistema ao contexto situacional vivido. A variante de registro exemplificada no texto constitui um caso de variação? Então veja aí, nós temos um típico questionamento onde se explora a competência 8 e a habilidade 25. Dentro dessa conjuntura, a expressão 006 constitui uma variação diastrática, uma vez que decorre de aspectos vinculados à condição cultural e regional do enunciador. B. Diacrônica, pois é um tipo de variação associada à idade dos falantes, portanto, diretamente associada à idade dos enunciadores. C. Diafásica, já que está diretamente associada à condição etária dos adolescentes que usam as gírias com muito mais frequência. D. Diamésica, uma vez que decorre de aspectos vinculados à condição cultural e regional do enunciador. E E. Diastrática, haja vista que está associada ao grupo de falantes inseridos na adolescência, o que, portanto, decorre de uma circunstância social. Então veja aí, a gíria 006, vinculada ao grupo de usuários da língua brasileira de sinais, constitui um exemplo de variação? Se você respondeu variação diastrática, você acertou. Agora, note-se, nós temos duas alternativas aí, onde se fala em variações diastráticas, tanto a alternativa A quanto a alternativa E. No entanto, note-se como na alternativa A, na explicação da alternativa, disse vinculados à condição cultural e regional do enunciador. Lembrando que as variações que são de cunho regional são as variações diatópicas. Então houve uma mistura de tipologias variacionistas na letra A. Por isso nosso gabarito vai ser a letra E. Diastrática, haja vista que está associada ao grupo de falantes inseridos na adolescência, que portanto decorre de uma circunstância social. Adolescentes, usuários da língua brasileira de sinais. Tranquilo? Vamos ver mais uma? A horas de véspera, ouvemos vista da terra, a saber, primeiramente de um grande monte, muito alto e redondo, e de outras serras mais baixas ao sul dele, e de terra chã, com grandes arvoredos, ao qual o Monte Alto o capitão pôs o nome, de o Monte Pascoal, e a terra de Vera Cruz. Né? Textinho aqui que exemplifica um trecho da carta de Pero Vaz de Caminha, muito embora a referência bibliográfica não nos diga isso, né? Esse texto publicado recentemente na Folha. A língua possui muitas oscilações de registro, as quais adequam o sistema ao contexto situacional vivido. A variante de registro exemplificada no texto acima constitui um caso de variação? A. Diastrática, uma vez que decorre de aspectos vinculados à condição cultural e regional do enunciador. B. Diacrônica, pois é um tipo de variação associada a um momento histórico secular, logo os estratos linguísticos apresentados retratam arcaísmos. Letra C. Diafásica, já que está diretamente associada à condição etária dos adolescentes que usam as gírias com muito mais frequência. D. Diamésica, uma vez que decorre de aspectos vinculados à condição cultural e regional do enunciador. E E. Diacrônica,
haja vista que está associado ao descobrimento de Brasil e que, portanto, decorre de uma circunstância social. E aí, meus bem-aventurados, qual dessas alternativas vocês compreendem que gabarita este item de maneira eficaz? Se você respondeu diacrônica, você acertou. No entanto, perceba-se que nós temos duas alternativas nas quais aparecem os termos diacrônica, a letra B e a letra E. Qual dessas duas alternativas, professor Tibério, será o gabarito, portanto? O gabarito é a alternativa B, diacrônica, pois é um tipo de variação associada ao momento histórico secular. E os registros linguísticos utilizados retratam arcaísmos. E por que não a letra E, professor? Na letra E, diz-se que essas variações decorrem de uma circunstância social. Se assim o fossem, nós estaríamos diante de uma variação diastrática e não diacrônica. Então nós estamos aqui diante de um uso linguístico associado a um momento histórico em específico. Crono significa tempo, diacrônica, então decorre de uma circunstância, de um lastro temporal. Por isso a alternativa a se marcar aqui é a alternativa B. Vocês entenderam a contento essa questão? Caso contrário, fico à disposição para lhes tirar quaisquer dúvidas, tudo bem? Vamos dar sequência falando aqui do nosso segundo conteúdo dessa nossa revisão de 30 minutos. Bom, queridos, um outro conteúdo que também eu tenho notado que tem sido uma pedra de tropeço para alguns de vocês é o conteúdo de inferências ou implícitos. E aí é importante a gente entender que o termo inferência ou implícitos são gênero daquilo que os pressupostos e subentendidos são espécie. Tranquilo? Então, como eu dizia, os implícitos ou as inferências são gênero daquilo que os pressupostos e os subentendidos são espécie. Tranquilo? De modo que nós vamos precisar compreender o que é que caracteriza uma implicatura como pressuposição ou como subentendido. Veja bem, comecemos, portanto, com os pressupostos. Os pressupostos vêm do particípio do verbo pressupor, que em francês é pressuposa, e são informações implícitas compartilhadas entre o enunciador e o receptor e que são entendidas em decorrência de certas palavras presentes no contexto. Normalmente, as palavras que mais ensejam a percepção de pressuposições são os verbos, os advérbios, os pronomes ou ainda as locuções. Se eu estiver muito ofegante é porque eu estou muito gripado, tá, amados? Entendam? Então veja bem, verbos, advérbios, pronomes ou locuções é quem de fato contribuem para que nós possamos fazer inferências pressupostas de maneira mais frequente. Tranquilo? Então, um pressuposto é uma inferência a que eu sou conduzido a partir de uma marca ou pista linguística presente no texto. Tranquilo? Já os subentendidos, que são uma outra categoria de termos que também são associados a implícitos ou implicaturas, diferentemente dos pressupostos, eles não vão estar marcados na estrutura textual. Tranquilo? Eles vão depender de total ressignificação do leitor. Isso que eu estou chamando aqui de total ressignificação do leitor pode estar associada, por exemplo, a um conhecimento prévio, pode estar associada a uma própria percepção contextual, né? Pode estar associada à própria habilidade que o indivíduo tem de perceber nas entrelinhas um punch de uma piada, por exemplo, né? No entanto, o fato é, a principal diferença entre o subentendido e um pressuposto é que o subentendido não está marcado no texto. Você, enquanto leitor, é quem irá ressignificar para se chegar até aquela informação presente apenas nas entrelinhas. Alguns gêneros textuais, a bem dizer, eles são mais suscetíveis à presença de pressupostos ou subentendidos. Por exemplo, os textos publicitários, as tirinhas e as anedotas também. Tranquilo? Vamos ver um exemplo agora de anedota, onde aparecerá um implícito ou implicatura para nós identificarmos se se trata de uma pressuposição ou de um subentendido. Vem comigo. Marcos adora andar de bicicleta.
e sua mãe fica na frente da casa para observar. O garoto, muito arteiro, passa a primeira vez com as mãos levantadas e diz: "Mamãe, olha, estou sem os braços." Na segunda vez que Marcos passa na frente da casa com as pernas e braços levantados, ele grita: "Mamãe, olha, estou sem os braços e sem as pernas." Na terceira vez, o garoto passa e grita: "Mamãe, agora estou sem os braços, sem as pernas e sem os dentes." Então aqui é uma anedota de cunho popular. E veja que na parte final dessa anedota, nós somos conduzidos a uma implicatura. Qual? A de que o indivíduo sofreu uma queda e dessa queda teria então perdido os dentes. Agora, sobre essa implicatura, me responda. O aspecto jocoso do texto decorre de uma informação presente apenas nas entrelinhas. Essa informação constitui um exemplo de subentendido, pois o leitor precisa saber que os ciclistas costumam sofrer acidentes. B. Pressuposição, porque as inferências contidas no texto decorrem de marca linguística. C. Subentendido, porque as marcas linguísticas indicam a típica traquinagem e vulnerabilidade das crianças. D. Subentendido, porque o leitor é quem ressignifica o texto de modo a compreender a informação implícita. E E. Inferência, pois a percepção de que os futuros médicos terão uma caligrafia ruim depende unicamente dos conhecimentos prévios do leitor. O que é que vocês me dizem aí? A, B, C, D ou E? Se você respondeu letra D, parabéns, você acertou. Subentendido, porque é o leitor quem ressignifica o texto de modo a compreender uma informação implícita. Note que não há aqui neste texto nenhuma palavra que nos leve à percepção de que o indivíduo sofreu um acidente ou queda. No entanto, o fato de ele estar sem dentes nos indica que ele sofreu um acidente. Mas nós, enquanto leitores, é quem ressignificamos isso, sem que tenhamos partido de um verbo, adjetivo ou advérbio presente na estrutura do texto. Isto posto, nós estamos diante de um subentendido. Tranquilo? Por isso, nosso gabarito vai ser a alternativa D. Bom, para que nós fechemos aqui essa nossa revisão em 30 minutos, um outro conteúdo que eu escolhi, que também entendo como relevante porque é um conteúdo bem recorrente na prova do Enem, é o conteúdo gêneros jornalísticos, tá? Então é importante a gente lembrar, antes de mais nada, que os gêneros jornalísticos têm por princípio fundamental os princípios da impessoalidade e da imparcialidade, né? Via de regra, não se deve dar margem opinativa aos textos jornalísticos. Posto isso, os textos que pertencem a essa grande seara, ou macro seara, devem ser textos claros, objetivos e de linguagem extremamente referencial. Afinal de contas, ele visa transmitir uma informação com o maior grau de realismo e factualidade possível. Tanto isso é verdade que a função da linguagem que prepondera nesses textos é a função referencial. Obviamente, como os gêneros jornalísticos representam aí uma grande gama de textos, nós encontraremos nessa gama diversos microgêneros, né? Como, por exemplo, as notícias, as reportagens, as entrevistas, os editoriais, os artigos de opinião, as cartas do leitor e as cartas ao leitor. E é claro que nós iremos mencionar alguns desses gêneros aqui, contudo, iremos focar em um ou em outro de maneira mais incisiva, porque a prova do Enem os explora de maneira mais frequente. Então veja, o primeiro gênero de texto que é jornalístico e costuma aparecer de maneira bastante frequente no Enem é a notícia. E é claro, a notícia é um texto de ordem referencial que tem como principal tipologia textual presente em sua composição a tipologia expositiva casada com a descritiva, uma vez que a notícia ela tem como principal objetivo, função social, informar os leitores. As notícias são textos quase sempre bem breves, bem curtos, né? Não tem mais do que 3 ou 4 parágrafos, às vezes pegam ali um quarto de página ou meia página no máximo de uma revista ou jornal, e elas têm como principal estrutura composicional 3 elementos constitutivos básicos, a saber, o título, o qual muitas vezes nós chamamos de manchete, e esse título ele vai apresentar ali de maneira direta, objetiva e chamativa. Quase sempre as letras vão ficar negritadas dessa manchete ou título para chamar a atenção, né?
E esse título ele pode ser sucedido por um subtítulo. No entanto, o subtítulo ele não é obrigatório. Há notícias que apresentam subtítulo e outras que não. Por sua vez, uma vez sucedido o título, nós teremos a lead, ou o lead, que é o primeiro parágrafo de uma notícia, no qual responder-se-ão as perguntas. O que, quem, quando, onde, essas 4 primeiras perguntas, né? E esse como e porquê vão ser respondidos no corpo da notícia. Como e porquê vão ser respondidos no corpo da notícia. De modo que o sustentáculo de uma notícia, do gênero notícia, é um tripé. Nós vamos ter título, lead e corpo em sua composição, visando sempre informar por intermédio de sequências expositivas e descritivas. Bom, além da notícia, um outro gênero muito comum dentro do ambiente jornalístico são as entrevistas. E como vocês já bem conhecem, a entrevista é um gênero baseado no diálogo, na troca e na interlocução entre um enunciador e o seu receptor, na medida em que o grupo ou órgão jornalístico faz os questionamentos e a pessoa entrevistada responde. A entrevista, por ela ser feita quase sempre de maneira oral, ela, via de regra, ela apresenta uma seleção de vernáculo linguístico bastante próximo do popular. Então, via de regra, as entrevistas elas têm uma proximidade muito grande com a oralidade, porque os entrevistados, de maneira espontânea e natural, apresentam suas perspectivas, seus pontos de vistas a respeito das coisas as quais são questionadas. Tranquilo isso? Então, via de regra, uma entrevista ela tem como elementos constitutivos um breve título, uma apresentação ali inicial da biografia do indivíduo entrevistado, e aí, a partir disso, explicitar-se-ão as perguntas e respostas. Quase sempre, tanto as perguntas quanto as respostas ficam em negrito, né? E as entrevistas também têm como um aspecto de destaque que deve se sobressaltar o fato de que nelas o discurso direto é extremamente preponderante. Afinal de contas, o indivíduo responde aos questionamentos que se lhe são feitos da maneira como lhe convém. Né? Ipsis literis, as suas falas são muitas vezes transcritas ou escritas, né? O que faz com que o texto ele preserve, portanto, a sua naturalidade em relação às falas originais do entrevistado. Né? Bom, um outro gênero de texto jornalístico, também bastante popular, é a reportagem. E a reportagem ela pode muitas vezes ser confundida com a notícia. No entanto, para que nós tenhamos uma percepção de elementos que podem facilitar na distinção de uma notícia e de uma reportagem, aqui vão algumas das diferenças. Primeiro, as reportagens elas são bem mais aprofundadas que as notícias, né, que são mais breves, e as notícias, via de regra, precisam ser gêneros de texto isentos, nos quais não se explicita a opinião do enunciador, no caso do jornalista. A reportagem não. Ela abre espaço para que o jornalista faça uma análise e apresente o seu posicionamento concernente ao fato ou assunto sobre o qual ele está tratando. Tranquilo? Também é verdade que as reportagens elas acrescentam outros elementos no bojo do gênero para dar a ele maior profundidade, como por exemplo entrevistas, imagens, dados, gráficos que possam enfatizar e dar maior força àquilo que está sendo explicitado na reportagem. Se na notícia e na entrevista, por exemplo, o discurso direto é preponderante, nas reportagens pode-se haver alternância, oscilação entre o discurso direto e o discurso indireto, sobretudo quanto da explicitação das falas de pessoas entrevistadas. Tranquilo? Bom, um outro gênero jornalístico também muito importante que costuma aparecer de maneira frequente na prova do Enem é o editorial. O editorial ele é um gênero discursivo que apresenta como fundamento uma opinião crítica. O editorial ele se aproxima em muito, tanto em sentido estrutural quanto em sentido discursivo, das dissertações argumentativas, distinguindo-se dessas últimas, no entanto, porque o editorial, ao invés de ser uma opinião ímpar específica de uma única pessoa, ele retrata o pensamento, o sentimento e a opinião de todo um grupo jornalístico. Então, por exemplo, é como se a Folha de São Paulo fosse convidada a se posicionar sobre a questão da voluntariedade ou não da vacinação. E aí o grupo Folha e seus redatores entrariam em discussão, em debate,
para se definir qual seria o ponto de vista do Instituto Jornalístico Folha de São Paulo a respeito desse assunto. Por ser um gênero argumentativo, obviamente, a linguagem utilizada aqui também tem que ser toda ela denotativa ou referencial. Os argumentos utilizados não podem ser opinativos, devem ser sempre baseados em fatos. E é óbvio que aqui é permitido que se faça referências, citações a grandes pensadores, intelectuais, filósofos, para poder dar consolidação à ideia central, à tese que é abrangida, defendida ou abordada no texto. Tranquilo? É importante que se saiba que o editorial pode aparecer nos textos também sob a alcunha de carta ao leitor ou carta do editor. A carta do editor ou a carta ao leitor é o mesmo editorial. Normalmente o editorial ele não é assinado, porque ele representa a opinião de toda uma coletividade. Temos aqui um exemplo de questão sobre textos jornalísticos. Acompanhe comigo, por favor. O senhor acha que a quarentena poderia ser o ensaio de uma verdadeira greve geral? Aqui nós temos uma entrevista cedida por Noam Chomsky, um dos maiores intelectuais do século XX, cedida recentemente ao El País. Acompanhe a resposta do Chomsky à pergunta que foi feita pelo jornal. Já estava acontecendo, até mesmo antes da pandemia. Nos últimos 2 anos, até os Estados Unidos, ocorreu um ressurgimento do poder da greve. Até os professores de estados conservadores não sindicalizados se manifestaram contra a destruição do ensino público, sob os princípios neoliberais. A perda de financiamento, a massificação das aulas, os programas baseados em testes projetados para criar autômatos. Eles se manifestaram na Virgínia, no Arizona, não somente para melhorar suas condições salariais, e sim para melhorar as condições de ensino. E conseguiram um grande apoio social, até nos estados mais reacionários. Depois, existem as indústrias como a General Motors. Há uma generalização do movimento operário e de outros movimentos, e não é marginal. Se não conseguirmos alguma espécie de Green New Deal, ou proposta para transformar o sistema econômico através da redução drástica da emissão de gases de efeito estufa, ocorrerá uma desgraça. Então a gente percebe aí que o Chomsky ele tem uma opinião que encontra guarida nos discursos dos ambientalistas, e também a gente percebe na perspectiva dele uma perspectiva mais marxista, né? Para ele as ideias neoliberais elas são predatórias. Isso, percepção aí do Noam Chomsky, né? Veja, o gênero entrevista, obviamente C6H18, né? Pertence ao universo dos textos jornalísticos. Entre as principais características desse gênero, notam-se os ou as, letra A, hesitações, marcas conversacionais e predileção de períodos subordinados que caracterizam a oralidade. B, frases curtas e períodos coordenados, já que a entrevista é um gênero preponderantemente escrito. C, períodos curtos e o discurso direto, haja vista que as ponderações do entrevistado foram escritas respeitando ao máximo as falas orais. D, períodos curtos e o uso do discurso indireto livre, posto que se percebe a mescla das falas do entrevistador e do entrevistado. E hesitações e discurso indireto, já que o jornalista interveio na adaptação da oralidade para o texto escrito. Qual dessas alternativas os senhores me diriam que gabarita este item? A, B, C, D ou E? Se a sua resposta foi a letra C, você escreveu C de correto, C de CPC, né? Períodos curtos e discurso direto. Haja vista que as ponderações do entrevistado foram escritas respeitando ao máximo as falas orais. Então essa é uma característica do gênero entrevista, né? Os períodos curtos advêm do fato de que na oralidade, via de regra, nós damos predileção à coordenação ou a frases ou sentenças inteiras, né, plenas, estruturas sintáticas plenas, não necessariamente que necessitem de uma outra oração para dar a elas plenitude, né, tanto semântica quanto sintática. E obviamente o discurso direto ele foi utilizado também porque as falas elas foram transcritas ipsis literis as falas do entrevistado. Tranquilo? Então aqui nós encerramos a parte que me cabe neste latifúndio, onde nós falamos sobre gêneros jornalísticos, pressupostos e subentendidos, as implicaturas em linhas gerais e como identificá-las, e falamos também sobre o conteúdo de variações linguísticas ou dialetais. Lembrando que esta aula não visa esgotar de pleno tudo que a gente viu ao longo do ano.
que ainda precisar ser desbastado em suas arestas, o será quando da nossa revisão de véspera da prova do Enem. Até lá, fique com Deus.